Oi, moçada do Alfredo Ró. Eu estou aqui falando com a turma do 8º ano. Eu estou com saudade de vocês. Espero que vocês estejam também com um pouquinho de saudade do professor e dos professores e da escola. A gente está vivendo uma situação bem diferente, né? Porque eu estou aqui na minha casa, vocês estão por aí. Espero que estejam em casa. E nós estamos recolhidos por conta do coronavírus, que está passando pelas ruas, que está nas roupas, que está nos calçados. Por isso, muito cuidado. Quanto menos a gente circular, mais seguro a gente fica. Acho que todo mundo está sabendo bastante disso. E nós aqui, através das redes sociais, através aqui desse canal, nós vamos estar conversando um pouquinho com vocês que estão em casa para a gente tentar resgatar alguma coisa da escola. Bom, nós vimos trabalhando em sala de aula, primeiramente uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, nós vimos a história antiga, a história medieval e depois o período moderno. O período moderno é compreendido como período de uma grande mudança de paradigma, uma grande mudança de comportamento na cabeça e na própria vida social das pessoas. Talvez o próprio coronavírus, olha outro corona aqui, opa, oi. Talvez o próprio coronavírus ele possa estar transformando as nossas vidas de agora, desse momento aí de 2020 para frente. Pode ser que a gente vire algo diferente enquanto ser humano, talvez até mais humano, né? Que a gente volte a se abraçar, dar mais valor ao abraço e todas essas questões em função de algo que a gente nem enxerga. Então a história é exatamente isso. Fatos acontecem, quando eles estão acontecendo, não estamos enxergando também, e esses fatos mudam o comportamento da sociedade. Então o período moderno é um período de grandes mudanças. Mudanças por quê? Porque se tinha uma ideia de que a Terra ela era uma superfície plana, era mais ou menos como uma caixinha. Olha só essa caixinha. Onde nessa caixinha nós temos aqui 1, 2, 3 biscoitinhos aqui. Como se fosse o continente europeu, o continente africano, o continente asiático. Se ouvia falar que a Terra era uma superfície plana, e se eu me afastasse demais dessa superfície, eu poderia cair no abismo. Olha só, caiu. Então, para contestar isso, surgem outras teorias. Surgem outras pessoas. No período moderno, muitos vão ser perseguidos, muitos vão ser considerados como loucos, como bruxos, como homens que estão tentando desdizer aquilo que se dizia até então, porque a Terra era uma superfície plana segurada sob a mão de Deus. Então, a Igreja Católica defendia isso, e não a esfericidade da Terra. Mas pensadores como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, vão começar a falar que a Terra não é assim plana, quadrada, que a Terra ela tem um formato diferente, que a Terra ela é uma superfície arredondada, como se fosse uma bolinha aqui, onde eu poderia sair de um ponto navegando em círculo e chegar ao mesmo ponto de onde eu parti. E isso vai estimular as navegações, isso vai estimular a ciência de navegar, isso vai estimular novos conhecimentos, alguns países saem na frente, como é o caso de Portugal, como é o caso depois logo em seguida da Espanha, começam a fazer viagens, se afastando cada vez mais da costa continental europeia, né? Isso tudo a partir do momento em que no século XV os turcos otomanos tomaram conta do mar Mediterrâneo e o comércio fica interrompido pelo mar Mediterrâneo. O comércio que era feito entre Europa e Ásia, seguindo como caminho o mar Mediterrâneo, fica prejudicado, se torna caro, se torna arriscado, se torna algo não conveniente para comércio, porque se o comércio se tornou mais caro, se a viagem se tornou mais cara, o valor final dos produtos vai ter que cair para poder ser vendido. A margem de lucro cai. Então, comerciante nenhum quer ver margem de lucro caindo. Então, pessoal, vou pegar o continente, está aqui o continente europeu. Servidos? A Europa é uma delícia. Então, pessoal, não é para se levantar, não é para ir no banheiro, não é recreio. Senta aí. Fica aí, senta aí. Não, deixa tua mãe agora, esquece, não fica conversando. É momento de prestar atenção na aula, tá? Então, pessoal, as viagens... bolachinha gostosa. As viagens, elas começaram a se tornar cada vez mais frequentes, se afastando dos continentes. E aí surgem as chamadas grandes navegações. Essas grandes navegações,
elas partiram a partir do momento que existem incentivos. Igreja Católica, comerciantes, burguesia e reis são os 3 patrocinadores dessas navegações. Igreja Católica, porque ela quer o aumento do número de fiéis, ela tinha perdido fiéis nas cruzadas da Idade Média. A Igreja Católica tinha perdido fiéis para os muçulmanos, pessoas que tinham se convertido a outras religiões. Além disso, a Igreja Católica, os reis queriam fortalecer os seus domínios, se tornarem ainda mais poderosos, e os comerciantes, é óbvio, eles querem que essas viagens sejam feitas para que, através dessas grandes navegações, se busque novidades que possam vir a ser vendidas, a ser comercializadas. Então, uma grande vela, a gente não tem a vela aqui, né? Mas embarcações atravessam os oceanos em busca de novidades. Nessa pandemia eu tive tempo de fazer umas pinturas aqui com a minha filhota. Ela pintou isso aqui, uma rainha, tá? E os reis patrocinam as navegações. Eu pintei isso para ela, né? Que são as embarcações, as caravelas, as grandes caravelas se lançando nos oceanos. Isso com o apoio dos reis, com o apoio dos comerciantes, com o apoio da Igreja Católica. Tá? Então, tudo isso a gente vai trabalhar durante esse ano. Esses navegadores, primeiramente, vão começar a contornar o continente africano. Portugal fica focado nessa busca de um caminho para as Índias, contornando a África. Porém, Portugal não saiu sozinho, como eu acabei de falar. A Espanha saiu quase que concomitantemente. O que é isso, pessoal? Saiu quase que junto. Mais fácil, né? Saiu quase que junto. E aí a Espanha, ao invés de ficar contornando a África, a Espanha atravessa, com suas embarcações, atravessa o Oceano Atlântico e chega na América, onde não encontra essa América desabitada, não encontra essa América despovoada. Encontra essa América muito povoada, inclusive. Na parte da América do Norte, os mexicanos, né? Arriba, arriba, arriba! Então, os povos nativos da América começam a ser explorados por esses povos europeus. É o caso da Espanha, na América do Norte, é o caso de Portugal, depois logo em seguida na América do Sul, porque Portugal não vai ficar apenas contornando a África. Quando vê que os espanhóis oficializaram a chegada na América, em 1492, os portugueses tratam de brigar por isso, brigar por esse domínio de terras, já vão tratar de fazer inclusive um acordo, o Tratado de Tordesilhas, assinado na cidade espanhola de Tordesilhas. Esse tratado vai dividir um novo mundo, entre o mundo português e o mundo espanhol. Em Portugal, em 1500, 8 anos depois dos espanhóis chegarem na América, vão oficializar a sua chegada também nessas terras americanas, porém naquelas permitidas aqui no Atlântico Sul, na parte sul, né, do nosso hemisfério terrestre, do globo terrestre. Então os portugueses saem lá da Europa e vão chegar aqui no Brasil. Aí a vida desses portugueses, desses espanhóis, em contato com os nativos, é uma outra história que a gente vai contar mais na frente. Eu quero dizer para vocês que eu estou com muita saudade de vocês. Eu espero que tudo isso acabe logo. A gente sabe que vai demorar um pouco. Não existe decreto para terminar com o vírus, para acabar com o vírus. Infelizmente não existe quem decrete algo, dizer assim, chega, não quero mais o vírus. Então, fiquem o máximo que vocês puderem em casa. Fiquem o máximo confinados em casa, evitando esses passeios, as saidinhas. Fiquem em casa e se sair, se tiver obrigação de sair, usa máscara. Mas não dê bobeira, tá, gente? É uma coisa muito séria que está rolando, ok? Para vocês, um grande beijo, saudades novamente. Tchau, tchau.